Então, ontem, na nossa última aula, né, nós conversávamos com todos aqueles adventos, né, que o empreendedorismo precisa ter, né, para que ele exerça aí um papel eficiente, digamos, né, no mundo da gestão. Então, a gente falou bastante ontem a respeito da qualidade. Se vocês estão bem lembrados, né? Só no meu que ficou sem som. Para mim também tá mudo. Perdão, gente, Ela tá aí. caiu, gente. Estão me escutando? Vou parar aqui um pouquinho a gravação. Eu falava o seguinte, né, antes de interrompermos em função aí do som. Ontem, né, nós conversávamos bastante com respeito à qualidade. E o que ela representa, né, no mundo da gestão como ferramenta a fim de apoiar, né, o empreendedorismo e o empreendedor por sua consequência. Bom, verificou-se, né, que a qualidade é tudo aquilo que a gente tem, né, de foco a fim de dar um valor para o nosso produto. Porque, por consequência, por via de regra, a gente necessita valorizar aquilo que a gente vende. Ou seja, nós queremos ter uma longa escala de vendas, né, com preço acessível dentro do mercado, mas que sejamos aí referência. Ou seja, que mesmo que o nosso preço fique R$1, né, algum valor um pouco a mais, né, monetário em cima de outro produto, que nós então tenhamos aí, por comparação, a escolha, a preferência, visto as pessoas terem certeza daquilo que a gente entrega. Isso, né, falo de produto, falo de serviço, né, qualquer tipo de fornecimento, né, que a gente vá aí efetuar às pessoas, a gente tem que ter essa consciência e ter esse valor agregado aí, né, na consciência, na mente aí das pessoas para que elas nos escolham. E o que seria o controle da qualidade? Quem lembra? Posso dizer que o controle, uma vez que a qualidade é aquela valorização, né, é aquela excelência do produto, o controle, então, seria tudo aquilo que a gente tem como meio, né, de mensurar esse valor. Ou seja, eu tenho técnicas, né, para desenvolver determinado produto ou serviço, eu tenho uma atividade operacional eficaz, né, e tenho aí todos os requisitos, né, que vão nos dar, né, a supremacia, digamos, no mercado. Então, isso, gente, é o controle de qualidade. Ou seja, né, nós estamos preocupados com o processo desde a hora, né, que nós estamos escolhendo aquele que nos fornece os nossos insumos aí. Bom, o controle da qualidade, ele também, né, conforme a gente viu, vai se preocupar, né, com as análises físico-químicas, né, também sensoriais e microbiológicas. Ou seja, vai nos permitir que a gente tenha, então, aí todo um apanhado, né, que a gente necessita para também certificar as pessoas, né, de que nós estamos aí com uma gama, né, de informações que estão fidedignas de acordo com aqueles órgãos fiscalizadores. Então, tudo isso foi o que nós vimos ontem. Verificamos também, né, que nós temos aí as ISOs, né? ISO 9001, quem é que lembra do que ela tratava? Ela tinha por função, né, tratar isso que eu conversava com vocês, né, aquele conjunto, né, aquela via de regra aí que é estabelecida dentro da empresa, né, dentro do nosso processo ali gerencial, para que todos aqueles sistemas, né, funcione de modo perfeito, que nos garanta, né, a entrega daquilo que nós estamos oferecendo. E a ISO 14001 é aquela ISO, né, que diz para o nosso público, melhor, né, que nós estamos
coerentes, né, também de acordo aí com as questões ambientais. Bom, com isso, né, a gente pode começar a falar do programa, né, 5S. Mas, para falar do programa 5S, nós temos que entender o que é gestão da qualidade total. O que é isso para vocês? O que vocês acham? Aceito sugestões. Quem me dá uma opinião? Eu não entendi a pergunta, Olivia. Não escutei bem. Para nós entendermos, né, entrarmos no programa 5S, que é aqueles que eu conversei brevemente ontem com vocês, nós temos que entender antes o que é gestão da qualidade total. Gestão da qualidade a gente já sabe, né? São aqueles procedimentos, normas, né? Enfim, que a gente tem aí como diretriz para executar um determinado serviço ou caracterizar um produto. E a gestão total da qualidade? O que vocês acham que é? Então, gente, a gestão da qualidade total tem que nos remeter a um ponto onde a gente abranja, né, com dimensões em sua supremacia, digamos assim. Ou seja, essas dimensões, né, na nossa bibliografia estão apontadas como qualidade intrínseca, né, custo, atendimento, né, moral, segurança e ética. O que significa isso para a gente? O que é algo intrínseco? Ó, aí já não é gestão, é língua portuguesa. Vamos lá. Ó, o Fernando vai se arriscar. Ligou o microfone, desligou de novo. Aceito a sugestão. Que não pode ser burlado? Alguma coisa assim? Perfeito, posso dizer assim, só que vamos melhorar essa frase aí do Fernando. Não pode ser burlado. Bom, gente, algo intrínseco é algo inerente. É algo que está ali, né, como que grifado, né, tatuado naquela imagem, né, naquele perfil. É intrínseco tal coisa, ou seja, não existe eu pensar em uma coisa sem que tais qualidades estejam aí presentes nela. Vamos citar um exemplo. Vamos vender sabão em pó. O que está intrínseco nessa ideia? Tem que fazer espuma. Objetivo aí. A venda do produto? Exato, né? Como qualidades, né? Como o perfil para esse tipo de produto não precisa ser dito, né? Que sabão em pó, por exemplo, é um detergente. Que se vamos comprar, né? Aí aquele em pó granulado, enfim, a gente precisa ler na caixa que ele é destinado, né, ao uso de roupas, que ele tem ações ali químicas, né, que combinam a concentração necessária, né, do efeito detergente de limpeza, que não agridem aí o tecido, por exemplo, não tem capacidade de apodrecer, de danificar, de rasurar o tecido. É isso, né? Isso é algo intrínseco. Por exemplo, se eu for comprar alvejante, água sanitária, que foi, Pablo? Ah, não, pensei que era aqui com a gente. Hã? Não? Se eu for comprar água sanitária, o que está intrínseco nessa ideia? O que está intrínseco nessa ideia, gente? Antônio, está desligado o teu microfone.
Tu falou comigo? Tá desligado. Gente. Não falei nada, não. Ah, perdão. Tá vindo atrasado a imagem para mim. De certo é isso, gente. Parece que vocês estão querendo se expressar e eu não sei. Bom, então nessa ideia tá subjetivo, né, de que serve aí para, né, limpeza profunda, uma limpeza pesada, né, talvez aí antifungos, né, antimofo, enfim. É para colocar em roupas escuras como essa minha? Não, né? Ninguém diz isso para a gente compreende, né? Já está a ideia, né, nesse produto está aí já colocada por si só. Bom, entendido que é intrínseco, né? Vamos partir para o custo. Quais as dimensões de qualidade que tem que ter o custo para um produto, por exemplo? O que vocês acham? Hein? Tem que estar compatível com o que ele promete. Eu não identifiquei quem disse, mas essa frase definiu tudo. Gente, quando se falar de custo, ele tem que estar compatível. Não posso querer vender um carro popular com o preço de um carro importado. Primeiro, está intrínseco, né, o que é uma coisa e o que é outra. Segundo, que mesmo que eu, por exemplo, que não sou conhecedora de automóveis, eu consigo fazer a verificação de que o designer, né, o acabamento, o estofamento, enfim, situações que correspondem a um veículo popular não estão de acordo com o preço com relação ao que está do lado, que é um veículo já de um porte mais caro. Então, o custo, ele tem que estar de acordo, né? Ou seja, as pessoas não podem sentir-se lesadas. Mas, por exemplo, com respeito aos esse ingrediente, né, de lavar roupa, né, que eu falei, existem outros que prometem, né, outras ações aí de limpeza mais profunda, sem manchas, né, enfim, tem um custo um pouquinho mais elevado. Mas por quê? Porque a propaganda já remeteu às pessoas que aquilo tem que ser mais caro, né? Pois ele faz coisas que aquele convencional não está propondo. Então, isto quer dizer que nem sempre eu tenho que ficar fadado a um custo, né, igualitário aos demais. Por exemplo, na questão da lancheria, né, da teleentrega. A média aí de preço, né, para um lanche desses hambúrgueres, né, enfim, custa aí, vamos dizer que a média R$13. Na minha lancheria custa 15. Mas eu consigo mostrar para as pessoas que o meu custo tem compatibilidade com o que diz. Por quê? Porque eu mando a batata frita, ainda que pouquinho, né? Mando uma porção extra aí de maionese, enfim. Então, são coisas, né, que a gente agrega ao produto que tem um custo ínfimo, né, dentro daquele escoamento ali da nossa produção para nós, e que ainda assim a gente tem um lucro, ganhando este lucro honestamente, né, sem ter aí colocado uma ideia de engano, né, na mente do nosso cliente. Então, isto, né, significa uma qualidade, né, total de acordo com o custo. E com o atendimento, o que seria? O que é uma qualidade total com respeito ao atendimento? Significa que eu vou fazer o que o cliente quer sempre? Não. Não. Não, fazer o que o cliente quer, não. Não, mas significa que eu vou tratá-lo com respeito. Cito um exemplo para vocês que está aí na mídia, né? Às vezes eu já vi na propaganda da televisão e também da rádio. Uma loja de material de construção da nossa cidade, onde ela diz que tem a palavra, né, com o nome da loja. Já ouviram isso? Palavra quero, já escutaram?
Isso é uma qualidade total com um atendimento. O que eles prometem ali se vocês forem fazer uma compra? Olha, né, Pablo, eu não tenho esse portão que tu gostou muito aqui na minha loja, mas em 3 dias eu coloco ele lá na frente da tua casa, eu estou te entregando. Aí tu diz, bah, mas eu preciso muito, né? Porque eu tenho que fazer um fechamento, eu precisava, na verdade, para hoje. E estou pensando em levar esse aqui do lado, que tu tens, né, a pronta entrega. E eles te convencem que por mais 3 dias tu levas o teu sonho, né, para casa e que tu consegue esperar 3 dias. E eles dizem para ti que a palavra, né, da loja, se não te derem o produto nesses 3 dias, porque tu esperou por ele 3 dias, né, tu te propôs, eles não te dão o produto e tu não pagas pelo produto. Gente, isso quem faz é quem está com muita qualidade no atendimento. Tu já viu algo parecido acontecer lá, professora? Algo que é parecido? De entrega? Ó, travou a internet aí do Pablo. Gente, eu sei que eles cumprem a palavra deles. Para Tu esses tá falando quesitos. da Não, de Taqui? uma loja aqui de Rio Grande, da Quero Quero. Eles têm um programa que está na mídia, por isso que eu estou citando aqui, né? Uma propaganda. Isso é um exemplo que eu estou dando para vocês como qualidade total no atendimento. Eles dizem que a palavra quero quero diz o quê? Que uma vez tu comprando, eles te prometem o produto naquele X tempo. Eu citei o exemplo de 3 dias. Se eles não te entregarem, eles te dão outro. Eu não conheço ninguém que tenha ganho outro e que não tenha recebido o produto, né? Mas eu sei que eles cumprem. O que aconteceu perto disso comigo foi comprar um equipamento que teve uma avaria e que aí foi para lá para para essa assistência, né, que eles chamam. Aí disseram para mim que tinha de 15 a 20 dias para me dizerem, né, qualquer coisa sobre o equipamento, se tinha compostura, se não tinha e tal, enfim, o que fariam. Como ninguém me ligou nos 20 dias para me avisar que aquela máquina não tinha compostura, eu ganhei outra. Não que eu tivesse pedido, como eu sou cliente ali, compro muito por causa das obras, né? Eu cheguei e eles disseram, bah, ninguém te ligou ontem, né? Mas o gerente disse que era para te dar outra. Então, eu saí com outra maquita e tal da loja. Existem os problemas, gente? Existe, né? Porque uma empresa funciona com associação de várias coisas. Desde a gerência, né? Desde o pensamento do dono até a gerência, né, e os funcionários e os próprios clientes. Mas isso é o quê? Eficácia, né? Quando tu faz uma mídia revelando isso para o teu público, significa que tu tá com certeza de que a tua logística está bem organizada. Bom, qualidade total com respeito à moral. O que significa isso? Gente, o que é a moral de uma empresa? Eu acho que é o cumprimento, né? Cumprimento de horários, né? Isso, né? Por A exemplo, empresa, né? exato, a empresa é referência. A empresa tem moral diante, né, aí a sociedade. Ou seja, a indústria, uma empresa qualquer, né? Ela trata bem o funcionário, ela dá plano de saúde, ela tem refeitório adequado, né? Ela tem aí horários compatíveis, né, com aquele serviço, com a ergonomia, né, e da pessoa, ela preza por segurança do trabalho. Poxa, é uma empresa que eu compro o produto dela e compro muito bem. Por quê? Porque eu sei que se funcionário bem tratado, se empresa adequada, né, no seu contexto, significa que o produto vai sair de boa qualidade. Todos estão contentes. Existe um processo gerencial perfeito, e todos estão contentes trabalhando dentro dele. Isso aí torna-se eficiente, né, e dá aí uma sugestão muito grande, né, para que a gente receba bem
né, qualquer coisa que provenha daquela empresa. Um exemplo que a gente tinha clássico aqui, né, era a extinta Ipiranga, né, que agora é Refinaria Rio-Grandense. Então, a empresa, né, os funcionários tinham um certo orgulho de trabalhar lá. Eu digo isso sem medo de errar. Meu pai foi funcionário, é funcionário, né, até hoje, e meu tio também. Então, eles tinham um certo orgulho. Os filhos, né, a cada vez que passavam lá com notas boas, né, na escola, ganhavam um prêmio em dinheiro, brinquedos, né, no dia da criança. Então, isso que é isso? Isso é um modo, né, de tu buscar moral, né? Porque o que acontece? A melhor propaganda quem fazia, né, era o próprio funcionário. Então, todo mundo contribuía para o processo. Se vocês forem analisar, é porque eles eram bons? Ou porque são bons demais? Não, né? Já havia uma competição para que tu ganhasse os prêmios, por exemplo, né? Os funcionários falavam bem, as crianças. Então, imagina, isso aí foi uma propaganda, foi algo muito bem colocado, muito bem bolado, né, pela empresa, muito bem pensado, eu diria assim, já naquela época, né? Eu estou falando de coisas já do tempo que eu era criança, aí vocês imaginem. Então, gente, isso, né, é aí um plano, né? Não é porque a empresa teve, não, isso faz parte aí do nosso conceito de gestão da qualidade total. Essas ideias vêm desses, né, procedimentos. A segurança, o que seria? Então, a segurança, né, o padrão de controle do produto, de quem me forneceu o produto, né? Por exemplo, eu tenho um supermercado, eu preciso prezar pela minha moral no mercado, né? O meu nome no mercado, ter custos baixos, né? Ter uma qualidade que as pessoas já estão aí pensando, não, comprar tal produto, né? Vamos supor, carne. Não, tem que ser lá naquele mercado, porque lá tem qualidade. Agora, imaginem, né? Eu comprar algo de abigeato, por exemplo. Olha quantas coisas eu estaria colocando em xeque, né, dentro da minha gestão de qualidade total. Então, quando se falar em segurança, né, é aquela segurança não só do funcionário, né, dos padrões, das normas de segurança, mas aquela também que nos deixa aí seguros no mercado. E a questão da ética, gente. A ética é fundamental. Por que eu digo isso? Porque a ética nos permite que a gente tenha aí, né, eficiência dentro do mercado, né, transparência, pessoas falando bem, né, da gente. Por exemplo, a ética faz com que a gente tenha propagandas para exaltar o nosso produto sem falar mal do produto do outro. Isso é ética, correto? Então, é tu ter a supremacia, tu buscar a supremacia, sem que interfira aí, né, na vida do outro, sem que ofenda, sem que isso, né, desmoralize, digamos assim, a empresa que está aí do nosso lado. Bom, então, com base nisso, o que seriam os nossos programas 5S? O que é? Esses programas, né, aqueles que vão nos guiar lá para a qualidade total. Porque isso que eu citei para vocês é uma simbiose, né? Eu consigo a qualidade total se eu tiver aí um programa básico do 5S. E aí, quem vai dizer aqui para nós alguma coisa do 5S? Quem é que sabe aí? O 5S vai envolver uma série de situações, né? Quanto à organização, quanto à segurança, quanto ao meio ambiente, quanto a custos, né? É uma série de situações visando a melhoria para a empresa. Exatamente. Então, né, eles têm aí a função de otimizar o nosso local de trabalho, o nosso ambiente, né, a nossa sistemática, digamos assim.
Então, quais são os objetivos aí básicos desse programa? Melhoria do ambiente, prevenção de acidentes, incentivo à criatividade, redução de custos, eliminação do desperdício, né? Desenvolvimento do trabalho aí em equipe, melhoria nas relações humanas, que também é muito importante, e melhoria da qualidade aí dos produtos e dos serviços. Gente, o que nós podemos destacar, embora a gente vai agora dar uma esmiuçada no assunto melhor, né? O que a gente poderia destacar como a melhoria do ambiente de trabalho? Local mais organizado. Organização é um ponto do 5S. O que mais? Um bom planejamento. Planejamento. Gestão. A melhoria do local de... Pode falar de novo, Fernando, que eu não entendi? Um local mais seguro. Mais seguro. Gente, eu consigo segurança, que é um dos aspectos do programa 5S, com desorganização. Por exemplo, estou lá, no meu caso, né, da construção civil, azulejar um banheiro. Eu tenho como fazer isso com uma escada, tendo azulejos que eu vou colocar na parede embaixo da escada? Combina isso? Não. Não combina. Então, isso é um modo, né, da gente compreender o que o 5S quer do nosso ambiente de trabalho. Ele quer um ambiente mais limpo possível, livre de intervenções, livre de vetores, né, de contaminações que possam aí perturbar também a nossa integridade, né, de saúde, digamos. Então, é isso que a gente precisa. Porque com isso, a gente desenvolve o trabalho de um modo mais eficaz. E, por consequência, desenvolve também segurança do trabalho. Consigo ter segurança num ambiente desorganizado? Impossível. Né? Não consegue? Não consigo, impossível. Isso já está comprovadíssimo, né? E, no caso, a gente precisa da organização também para uma questão psíquica, né? Emocional. Por exemplo, gostamos de trabalhar em ambientes escuros? Nos sentimos bem? Só se a gente for masoquista, né? Então, quanto mais claro, né? Quanto mais eficiente o ambiente, quanto menos coisas que deixem nós desanimados, né? Isso é aquele efeito, não sei se vocês já leram a respeito, né? Que tem aquela menção que alguns fazem, né? Com a questão da organização, desde arrumar a cama, né? Isso causa um efeito na gente quando levanta, de que a primeira coisa, né, já está organizada, e aí a gente tem a sequência, né? Então, sempre escuto bastante em palestras desse tipo, né? Essa menção. A mesma coisa no nosso ambiente de trabalho. Ambiente limpo, organizado, né? Com as coisas nos seus locais e descartado aquilo que não nos serve. Então, aí nós conseguimos ter uma saúde, né, do trabalho eficaz, digamos assim. Bom, um outro aspecto, né, é com respeito aí à criatividade. Por que o 5S ele promove, né, ele incentiva a criatividade? Por quê? Uma boa ideia de qualquer funcionário, de qualquer setor. Não consegui entender. Quem falou primeiro? Fala, Antônio, Não, então. Antônio. Fala, Antônio. Não, que pode vir uma boa ideia de qualquer funcionário, de qualquer setor. Pode vir uma boa ideia que pode acarretar uma melhoria para a empresa. Exato, né? Então, esse programa, ele incentiva. À medida que tu tens a organização, né, inerente, né, intrínseca em ti, tu consegues, então, obter aí outros manejos, né, de verificar as coisas. Então, as empresas, né, que têm esses programas aí implantados, né, que hoje a maioria das empresas, né, só quem é muito pequeno, talvez, para não ter um programa desse, né, elas incentivam não só a criatividade do funcionário, elas chamam o funcionário para conversa e para obter dele informações que ele julga pertinente ali para o crescimento do meio, né, e também com respeito ao produto, como também incentiva o funcionário ao estudo.
Eu noto aqui que muitos de vocês já têm o trabalho de vocês, né? Estão aqui o quê? Buscando mais conhecimento, né, para agregar naquilo que vocês já sabem ou naquilo que vocês já trabalham. Então, isso também é uma característica, né, de quem pertence a esse tipo de programa. Sempre buscar aí, né, a excelência, né, através aí de criatividade, do meio, né, enfim, ou de técnicas, né, para tal. Bom, com relação ao desperdício, como que a gente pode entender isso como útil? O que é o desperdício? Quem tem um exemplo de desperdício? Que se o 5S está implantado, não tem. No meu caso, lá da construção civil, um exemplo clássico, né, de desperdício, por exemplo, é os pregos dentro de uma obra. Se caminhar embaixo de uma laje, a gente acha vários, que se juntar dá um saquinho. De meio quilo no mínimo. Sem medo de errar e sem ser exagerada. Por que isso, gente? Porque as pessoas têm... Caiu, eu sei que não vai descer, né, da altura que está, para recolher um. Mas se no final do dia, né, aquele que tem a missão, que seria lá o ajudante de obras, né, de organizar, de limpar, os outros colegas, o engenheiro, né, o gestor, enfim, quem seja, né, não acharia esse tipo de material ali. Então, isso, além de ser algo ruim no aspecto, né, porque causa pequenos entulhos, né, pequenas coisinhas, né, sem contar os saquinhos, né, que ficam ali espalhados, que também não compõem no programa 5S, dá um descrédito perante o cliente, né, porque o cliente, para quem faz isso, né, para o funcionário, talvez para o dono da empresa, aquilo é ínfimo, né, aquele desperdício. No valor total, é irrisório. Mas para quem está pagando, nota que tu compôs o desperdício. A pessoa faz essa conta. Então, isso aí, né, é um modo da gente aplicar em pequenas coisas como uma fase de treinamento, né, para coisas maiores aí dentro da empresa. Outra questão também do programa 5S, por exemplo, é tu buscar as técnicas para ter projetos eficazes, né? O desperdício está só na questão da execução? Não. Muitas vezes na mensuração dos produtos, né? No modo como tu projetou aquilo, que tu não verificou que não daria certo, por exemplo, e aí tu perdes o todo em função de não ter analisado bem o contexto antes. Então, o programa serve também para isso. E na questão aí do trabalho de equipe, né, e da melhoria aí do trato com as pessoas. Então, o que ocorre? Vamos supor que esteja sendo implantado na oficina elétrica o programa 5S. No momento que isso acontece, se tem 4 eletricistas, far-se-á necessário que todos entrem não de paraquedas, mas entrem ali um foco de implantar o programa. Vai funcionar a bancada limpa só por 2 deles? Cabe ao gestor organizar isso, né, e fazer a cobrança necessária disso. Por quê? Se a equipe compõe 4, né, 2 só estão ali com os cuidados do programa, significa que os outros 2 estão só sujando e deixando a desorganização, né, do mesmo jeito. O programa não vai funcionar. Então, ou essas 2 pessoas se adequam, ou ela não serve para ser parte da equipe. E no momento que todas, né, visam o mesmo objetivo, o mesmo foco, então as relações começam a ser melhor trabalhadas, né, melhor edificadas, digamos assim. Então, o programa serve para isso também. Desenvolver aquela conversa, né, aquele trato gestor-equipe, né, ou entre os componentes da equipe, a fim de chegarem aí a uma conclusão, né, sábia sobre do que tem que ser feito. Bom, o que seria o primeiro lá do programa 5S? Então, organização, liberação da área.
que significa isso, gente? É abrir espaço, né? Não deixar nada tumultuado, bagunçado, solto, né? Organizado tudo no Exato. seu devido lugar. Então, neste primeiro passo do programa, a gente vai identificar tudo o que há na área. Bom, tudo o que eu tenho aqui. O que eu preciso? Essa é a palavra. Eu preciso dessa caneta? Sim. Eu preciso de uma folha usada, que não tem mais as informações pertinentes, né, para o meu cotidiano? Não, não preciso. Bom, então já comecei a parte do descarte. Então, eu preciso identificar o que eu uso e eliminar, ainda que seja apenas do ambiente, o que eu não uso. Bom, depois de identificado o que eu realmente uso, eu preciso entender com a frequência desse meu uso. Ou seja, eu uso essa caneta todos os dias? Eu uso essa caneta uma vez na semana? Uma vez por mês? Ou eu quase não uso a ponto de ser descartado? Então, o que eu uso todos os dias? Aonde tem que ficar dentro da minha oficina? Mais à mão possível. Mais à mão possível. Eu diria, por exemplo, que para vocês técnicos em mecânica, né? Um paquímetro é uma ferramenta aí que eu usaria, se não todos os dias, né? Mas praticamente, correto? Correto. Correto, né? Se eu tiver ali que fazer aferições, enfim, né? Correto. Um eletricista. Um multímetro, né? Quem sabe? São elementos que estão ali inerentes todos os dias. Para mim, da construção civil, uma trena, né, gente? Isso tem que faz parte da minha bolsa. Eu tenho uma sempre. Por quê? Porque eu uso todos os dias. Então, esses materiais que a gente vai catalogar no primeiro passo do 5S, que seria organizar e liberar área, né? A gente classifica deste modo. Tudo que eu usar de modo frequente, né? Muito à mão tem que estar. Que eu uso, né? Semanalmente tem que estar perto de mim, mas não necessariamente comigo. E que eu uso mensalmente, né? Mais afastado possível aí do meu local de trabalho. Então, por exemplo, né? Eu citei o exemplo da trena. A trena eu uso todos os dias, tem que estar na minha bolsa. Né? Mas, sei lá, uma furadeira. Não faz parte do que eu use todos os dias. Eu, né? Fica lá no meu depósito, quando alguém me pede, me solicita, né? Quando tem uma etapa da obra com isso, me pedem. Eu retiro de lá, entrego para a pessoa que pediu. Então, é assim que funciona. Bom, como é que a gente vai fazer essa identificação? Existe lá uma tabela, né? Ainda que imaginária. Se usado toda hora, ou se usado todo dia, né? Vai ficar aí no local de trabalho. O exemplo aí que eu dei do paquímetro, né, da trena. Se usado, né, toda a semana, vai ficar lá no almoxarifado. E se não é necessário, o que eu vou fazer? Eu vou me desfazer, assim mesmo, gente. Não posso ter nas bancadas restos de fio. Não, o exemplo que eu dei lá da oficina elétrica. Contactoras que já não funcionam mais. Mas que eu pensei em guardar porque eu tiraria ali um ímã. Não, não pode. Então, isto é, né, a primeira parte do programa. Entender o que estragou e não tem como consertar, não me serve mais, e o que eu não uso também não me serve mais, então tem que ser eliminado. Então, com SEIRE, né, seria aí esse, né, que identifica
que organiza, melhor dizendo, né, e libera a área, né, a gente consegue liberar o espaço, eliminar ferramentas, prateleiras, materiais em excesso que poderiam ali estar atravancando, né, o nosso ambiente de trabalho, e também dados, né, controles, coisas aí obsoletas, né, que também podem ser removidos. Então, tudo que estiver fora aí dos itens, né, que não estão sendo utilizados, passam a ser sucatas, né, materiais que não têm mais objetivo aí para a gente. Bom, depois, qual o próximo que vem? Depois que eu organizei. Organizei o quê? As ideias, né? E o que eu tenho que ter para desempenhar o meu trabalho. O que eu faço? Eu implanto, então, a ordem e a arrumação. O que significa isso? Arrumação, a ordem conforme a ordem do uso, né? E a arrumação é tudo no seu devido lugar. Isso, porque eu já cataloguei, né? No Isso programa eu anterior, no queria. SEI, O que né? é o mais usado e menos usado. Isso, eu organizei tudo que eu preciso pouco, tudo que eu vou usar esporadicamente, tudo que eu não uso mais. Então, com isso, né, eu consigo partir para a questão da arrumação, da ordem, então. Ou seja, eu vou destinar os espaços, né, os locais, e também vou, né, fazer o destino daquelas coisas que sobrou do SEIRI. Ou seja, né, se não me serve, eu vou destinar, se sucateou, vou destinar lá para coleta, né, de maneira organizada, porque também preciso me preocupar com isso, né? E depois, por exemplo, ferramentas, né? Vou fazer uma bancada, vou fazer um painel para pendurá-las, equipamentos aí sensíveis, como um paquímetro, por exemplo, é algo que não pode estar caindo no chão, né? Não pode ter aí. Vou destinar aí gavetas, vou identificar essas gavetas, né, para que o próximo colega do turno identifique também onde foi colocado. Então, esse seria aí o segundo, né, passo do nosso programa. Quais são as vantagens que a gente vai ter de fazendo isso? De identificar, primeiramente... Agilidade no serviço, né? No processo para te pegar as coisas, sabe onde está, não desperdiça tempo. Então, rapidez, né? Velocidade. Isso implica numa velocidade, numa diminuição de acidentes. Não há o que tropeçar, não há o que derrubar, não há algo suspenso porque não temos lugar, né, em cima das bancadas, não. Está tudo no seu devido lugar. Então, a economia de tempo, né? Isso também é uma supremacia aí, porque quanto mais rápido a gente produzir, mais rápido a gente escoa, né, e mais rápido vem o nosso retorno. O próximo passo, o seiso, né? O que é o seiso? A limpeza, né? Organizamos, catalogamos, né, lá no primeiro, destinamos, né, no segundo, e agora a gente limpa. Limpar o quê, gente? A área de trabalho, né, professor, onde vai ser executada a atividade. Isso. Então, nós vamos limpar a área de trabalho, né? Vamos deixar ali uma rotina para que a gente consiga, né, ter um cronograma do que gera, né, sujeira e também de como que a gente vai fazer para conseguir conciliar tudo isso. Bom, dentro desse processo de limpeza, tá? Algo que eu já citei aqui como exemplo. A gente vai ver também dentro do ponto de limpar. Iluminação mal projetada, ou iluminação deficiente, ou iluminação queimada, maus cheiros, né, que possam ter, às vezes na indústria, né, às vezes tem esse processo aí de detetização, algum, né, roedor, alguma coisa que esteja, enfim, ruídos, né, ventilação, poeiras, tudo aquilo que possa prejudicar ou então deixar meio engessado, né, o nosso trabalho pelas condicionantes, nós vamos organizar, né,
limpar e adequar dentro desse passo aí do programa, que seria aí o de limpeza. Então, limpeza não é só deixar brilhando, mas sim, né, recuperar tudo aquilo aí que tiver deficiente dentro da nossa área. Bom, quais são as vantagens disso? Melhoria, né, gente? Sempre vai ser a melhoria do local de trabalho, satisfação dos empregados, né? Porque ainda que foi os empregados que organizaram, né, que manteram aquilo daquele modo, eles ainda vão gostar de trabalhar naquele ambiente, né? E isso vai dar aí uma troca, né, de satisfatória aí entre a empresa e o empregado. Maior segurança, maior controle dos equipamentos, né? Imagina, tenho lá 5 paquímetros, né, dentro da oficina. Se a oficina tiver com as bancadas todas desorganizadas, quando sumiu um, eu não consigo identificar se alguém não devolveu, se teve uma avaria, se foi perdido ou se está ali no meio da bagunça. Então, serve para a gente ter aí também controle, né, daquilo que a gente tem sob o nosso comando. Eliminação de desperdício, por consequência, né? E também precisa-se, nessa parte aí do programa, deixar cada um responsável pelo seu equipamento. O que eu quero dizer com isso? Delegar a responsabilidade. Perfeito. Se tu trabalha com esta máquina, tu és o responsável por ela. Qualquer avaria, não foi engraxada devidamente, não teve, né, as vistorias ali necessárias, não teve, né, o check-in do equipamento para a realização do trabalho, quem é o responsável? Teu gestor vai responder por ti junto lá, né, para os donos da empresa, né, para o presidente da empresa, enfim. Mas o responsável direto por isso, né, vai ser tu, que vai ser o penalizado caso ocorra qualquer incidente, né, com o equipamento. Então, isso a gente vê muito, né? Eu lembro quando trabalhei na prefeitura, por exemplo, existiam alguns colegas que ganhavam, né, a produtividade, que eles chamavam. Então, aqueles que eram motoristas, né, de caminho, das carretas, dos caminhões, esses que a gente vê, né, eles tinham ali a função de zelar pelo aquele equipamento, pelo aquele veículo, né? Eles viajavam nele, ganhavam ali para lavá-lo, né, para lubrificar, para deixar limpo, né, para manter. Para eles, ótimo, né? Apesar deles terem essa obrigação de chegar, fazer toda, né, uma limpeza geral do veículo, mas eles eram gratificados, né? Eram bonificados no final do mês com um valor que, de certo, era razoável, né? Porque assim eles faziam. Então, isso, né, mostra aí que a empresa também tem que, por sua vez, dar um incentivo, né, ao funcionário para que ele, então, não tenha um custo com mais pessoas para fazer o zelo disso. Ele próprio já faz. Bom, o outro passo aí do programa 5S seria a padronização, o asseio, né, e a saúde, que chamamos. Então, ele será cumprido, né, de 3 maneiras. Ou seja, quando eu tenho uma padronização, né, eu consigo ter uma organização, a arrumação, né, a limpeza, tudo aquilo que eu falei anteriormente, né? Então, aquele funcionário, ele não vai querer destoar do ambiente. E, por consequência, por via de regra, ele vai conseguir deixar o ambiente, né, igual àquilo que ele está recebendo. Então, outra questão que, quando ele não quer destoar do ambiente, ele acaba cuidando da sua saúde e da sua higiene pessoal também. Aí vocês me perguntam, tá, mas a empresa tem o direito de intervir com respeito a isso no funcionário? Sim ou não? Sim, se está dentro da empresa, né? Tem que estar dentro daquele padrão que a empresa quer, né? Sim, gente. Então, a empresa, ela tem que fazer, né, com que as pessoas estejam asseadas, né, que tenham hábitos aí sadios de higiene, né, e também da sua aparência. Então,
o que acontece? Qual é a vantagem, né, da implantação desse quarto, né, padrão do 5S, ou seja, da padronização do asseio e da saúde, né? A pessoa tem aí uma melhora do equilíbrio, né, físico e mental, a melhoria do ambiente também fica, né, mais confortável para todos, né? Melhoria das áreas comuns e melhorias aí das condições de segurança. Ou seja, a empresa sempre vai ter o direito, né, de fazer qualquer menção, né, quando ela ver que o funcionário está destoando do ambiente de trabalho. Isso faz parte da gestão. E a gente vê isso, né? Por exemplo, vocês homens, existem alguns ambientes de trabalho que nem a barba, né? Tem que estar barbeado. Significa que a pessoa não mantém higiene? Não, obviamente que não. Mas, em alguns setores, o equipamento de segurança requer o quê? A máscara. Uma Requer vedação. Isso. Não entendi nenhum dos dois. É uma vedação, né, professora? Uma Aí tu tira a vedação. finalidade do EPI, se tu tiver com a barba. Isso. Então, gente, mostrando o quê? Que é um aspecto aí da apresentação. Não se trata de uma questão de asseio, né? E sim de uma questão aí de como a pessoa se apresenta e a eficácia que vai ter o seu equipamento de segurança. Outros setores, sem problema. Então, isso eu comento, né? Porque às vezes as pessoas não se dão conta que elas assim representam, né, aquele ambiente. Elas representam a empresa e elas vendem o produto também. Então, às vezes, por exemplo, principalmente esses ambulantes de rua, né? A pessoa está vendendo lá doces, sei lá. Ela está com um casaco aí, né, todo manchado. Está com a unha, né, suja. Ou então está vendendo doce ali para ti dentro do carro, né? E está te pegando aquilo com a mão, né, ali, sem luva, e te dando troco do dinheiro. O que significa isso? O Antônio riu. Significa que a gente não vai comprar. Eu, por exemplo, não. Por quê? Porque eu nem sei, pode ter as melhores condicionantes dentro da fábrica dele. Mas aquele que ele pôs a vender o produto não vende bem. Outro lugar que a gente vê que mudou, né, a ideia são as oficinas, né? Quem é que viu que mudou a ideia das oficinas? O que vocês têm reparado? Normalmente Oficina agora... limpa, sem racha, Sem graxa, sem sujeira, sem olhos. azulejadas. Oi, Jé? Isso é só porque os donos da oficina tiveram um surto agora e todos estão pensando igual e querem investir dinheiro, né, azulejando a oficina e usando luvas e limpando, e, enfim? É por isso? Apenas? Não, é porque abrange várias classes, né? Financeiras. Tipo, uma pessoa com um baita carrão não vai botar numa oficina toda suja, porque mostra o serviço da pessoa. Uma oficina limpa mostra que o serviço é caprichoso. Isso. O GR vai sair da aula de gestão ou empresário. Ele viu só pelo âmbito empresarial, mas viu certo. Eu penso exatamente o que ele disse. Ora, por que eu vou levar aqui se o outro lá é uma oficina clara, não tem ferramentas perto das coisas para alguém, né, deixar cair sobre o meu veículo? Vou lá. Não vou nessa. Gente, isso vende bem o produto, mas outras condicionantes têm. Separação do óleo, destinação do óleo, locais, né, para destinação. Quem vai escoar, né, quem vai retirar esse óleo daí tem que estar registrado também, porque isso depende o quê? A LO da empresa, da oficina, ou seja, a licença de operação. Isso é renovado, a Secretaria de Meio Ambiente faz, né,
lá a vistoria, checa que isso está adequado e certifica ali que a oficina está apta para continuar as atividades ou ser autuada, né? Então, por que não se vê mais isso? Porque foi um modo, né, que os empresários verificaram de que a ideia que o GR falou ali, né, está correto tudo dentro da oficina. Bom, se eu tenho que separar o óleo, o resíduo, né, do óleo, se eu tenho que chamar uma empresa especializada, nada melhor do que eu deixar tudo limpo, porque tudo limpo, não corro o risco dos meus fiscais também dizerem, né, que eu deixei aí derramar para o solo, coisas parecidas. Então, isso é uma padronização. Não é porque eles quiseram investir apenas, é porque foi exigido, né, pela legislação de que o ambiente esteja mais íntegro, mais organizado, mais limpo possível, para que não reste dúvidas para ninguém de que não há aí derrame, né, e contaminações que a gente não queira, né, no solo. Bom, e aí? E o último? Seria, então, a disciplina e a autodisciplina. O que é isso, gente? O que é a disciplina e a autodisciplina? Manter tudo aquilo que foi feito, né? Exatamente. Porque fácil é a gente arrumar a casa e manter a casa. Não mal comparando, né? O nosso local de trabalho é como a nossa casa. Ainda que tenhamos uma pessoa, né, que venha, organize, né, ou a gente, né, numa maneira geral, naquele dia, é necessário manter a organização. Então, se eu não lavar a louça hoje, amanhã de manhã, amanhã meio-dia, significa, né, que eu vou estar expondo a minha cozinha a vetores, né, a insetos, enfim, a um monte de coisas que não queiro. E sem contar a imagem, né, de algo desorganizado. Então, transportando isso para dentro da nossa empresa é a mesma coisa. A disciplina, né, e a autodisciplina, ou seja, aquilo que nos motivou a organizar tem que depois nos impulsionar a manter. Como é que muitas vezes as empresas conseguem isso? Através de programas de incentivo, né? As empresas podem incentivar o funcionário a fazer esse tipo, né? A ter esse autocontrole aí, né? Essa autodisciplina para manter as coisas. E também pode advertir o funcionário, né? Ou seja, tu entra, né, para ser do time daquela empresa, tu passa a entender as regras do jogo. A partir de então, tu tens que cumpri-las. No momento que tu não cumpre, tu é advertido 1, 2, 3 vezes. Se tu não cumpre o básico, né? Como que tu vais permitir que um tipo de funcionário deste, né, trabalhe para ti, arriscando aí a tua certificação? Porque põe todos a perder, não foi isso que a gente estudou? A gente precisa de todos com a mesma ideia. Com a ideia ruim, todos vão correr atrás dele. Por quê? Porque faz-se necessário que todos contribuam para que o programa 5S funcione. Então, é assim que vai acontecer. As empresas vão primar por isso, né? E a vantagem sempre vai ser trabalho agradável, né? Melhoria dos relacionamentos, valorização aí do aspecto humano, né? Ou seja, não é porque eu sou mecânico, né, que eu preciso estar todo sujo, com uniforme, né, contaminado, me arriscando, né, com substâncias aí de origem química, né, não tem necessidade disso, já está comprovado que pode ser um serviço altamente limpo, né? Então, também vai ser possível cumprir, né, os procedimentos operacionais e administrativos e, por consequência, a gente vai ter uma melhoria aí de produção e também, né, dos índices relacionados lá à segurança do trabalho. Então, gente, para isso, né, a gente precisa ter uma questão que é a sensibilização, né,
a gente precisa sensibilizar a alta administração para que se comprometa, né, na condução aí do programa. Então, primeiro, né, precisa a gerência, né, criar o plano para a implantação disso, treinar os líderes, né, criar a estrutura, fazer um organograma, né, ou seja, aquele elemento, né, que distribui as tarefas, não necessariamente que todos vão varrer a oficina no mesmo dia, não. Mas vai haver uma distribuição disso, né? Um vai varrer, outro vai organizar, outro guardar as coisas, né? Outro fazer a escala para o próximo dia. Então, tudo isso vai conseguir, né, uma integração da equipe e, por consequência, aí, uma integração do programa 5S. Bom, eu vou encaminhar para vocês um vídeo, pode ser? Pode ser. Ele é curtinho, tem 12 minutos. E aí a gente depois conversa para... Bom, o vídeo ali não mostrou nada do que nós já não tivéssemos conversado. Ou seja, mostrou que para desenvolver o programa 5S, primeiro, né, a gente precisa ter a ideia de organização, fazer, né, um mapeamento do que se faz necessário, né, dentro da empresa ou do nosso setor de trabalho e aquilo que não compõe mais. Ou seja, organiza-se, né? Faz-se a computação de tudo e descarta-se o que não é mais proveniente, inerente, né, ao ambiente. Bom, depois disso, então, vem ali, né, a sequência. Uma coisa que ficou bem frisada, né, que eu havia comentado também com vocês, a questão da limpeza. Limpeza está na maneira mais abrangente possível. Ou seja, né, na lubrificação dos equipamentos, na avaria dos mesmos, né, na substituição, na revisão, nos projetos, né, isso tem que estar ali dentro do nosso conceito. Ou seja, ambiente limpo é ambiente sem problemas para o programa 5S. É aquele ambiente do qual as interferências, né, não vão nos ocasionar ali problemas maiores. Bom, e a questão aí da disciplina, né? E da autodisciplina. Então, Henry, não sei o que está querendo me mostrar. Não? Ah, veio uma coisa, parecia um símbolo do Inmetro e eu fiquei achando que era alguma coisa que precisava mostrar. Bom, então, gente, ali, né, foi mostrado bem no vídeo, né, e concordo plenamente que o sucesso, né, do programa, e principalmente, né, no que nós vemos hoje na tecnologia que o Japão tem, principalmente dentro do ramo aí da mecatrônica, né, e da eletrônica de um modo geral, é que eles têm a autodisciplina. Autodisciplina não é aquela disciplina básica, né? Aquela a qual nos apontam e a gente se faz porque os outros querem. A autodisciplina é mais abrangente que isso. É aquela que está nos acompanhando, que não acontece só quando alguém nos observa. Disciplina é tu andar em fila, por exemplo, para entrar na empresa, fechar teu armário, né? Respeitar o espaço do outro. Isso é disciplina porque alguém nos olha. Caminhar, né, pelo caminho seguro. Sim, está todo mundo nos observando. Mas aquilo que eu não faço ou faço, né, quando eu não tenho observador. Então, este é o sucesso do programa. É a minha consciência disciplinada, né? Que eu, me autodisciplinando, eu consigo, então, fazer com que os demais, né, tenham sucesso junto comigo. Bom, então amanhã a gente continua para falar mais, né, sobre a implantação desses programas, ok? Ok. Perfeito, então. Ok.